Uma outra questão interessante aqui, que é a Maria Paula Del Santoro. Padre Fábio, eu assisti um vídeo seu no YouTube falando a respeito do sábado, dizendo que é o dia de guarda do Senhor e que Deus não aboliu a lei. Fiquei um pouco confusa e gostaria de entender. Por que então que a igreja nos ensina que o domingo é o dia de guarda? Aguardo respostas. Maria, eu me recordo dessa pregação eu fiz no Sábado Santo e eu falei sobre o grande significado do silêncio do sábado, que é justamente o sábado depois da Sexta-feira da Paixão, que na igreja nós vivemos o despojamento do altar, né, na sexta-feira. A Sexta-feira da Paixão é o único dia litúrgico que não tem a celebração eucarística. Então, quando nós retiramos todas as vestes do altar e nós mostramos, queremos trazer para o rito religioso, fazer memória ao momento do Calvário, o sábado inicia sob a força desta mística. Nós estamos em silêncio, porque o Cristo está morto. Nós estamos nos preparando para a grande festa que se dará na madrugada do sábado para o domingo, né? Amanhecendo o domingo, nós saímos do contexto do silêncio, da tristeza, e adentramos o contexto da ressurreição, que é o contexto da alegria. Nós somos uma religião judeu-cristã, porque as nossas origens são todas judaicas. Os judeus guardam o sábado, é o dia do Senhor. Só que a ressurreição de Jesus, que acontece num domingo, ao terceiro dia após a sua morte, a igreja começou a guardar o domingo por ser ele o dia da ressurreição. Então nós temos o Antigo Testamento, a guarda do sábado, e o grande acontecimento que faz com que a gente se desdobre numa outra religião. Já não somos judeus, somos cristãos. Então guardamos o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição do Senhor. O dia em que nós entramos no contexto do ressuscitado. Nós saímos... É interessante isso, porque o tempo todo nós temos, dentro do cristianismo, esse deslocamento do antigo para o novo. Eu fiz uma pregação há pouco tempo agora na Canção Nova, em que eu falava de Sara, de Abraão, como aqueles que, no contexto daquela pregação, eles representavam o Antigo Testamento. E Jesus, a palavra do Novo. A gente canta no Tão Sublime Sacramento, né? Que o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Por quê? Porque nós acreditamos na revelação que Jesus nos fez. Jesus é o Deus revelado. Jesus nos ensinou tudo sobre o coração de Deus. E nele nós encontramos agora o significado da nossa vida. E a partir dele nós realizamos mudança nos nossos ritos. E um deles é fazer com que o dia santo seja agora o dia da sua ressurreição. E é interessante, minha gente, porque o tempo todo nós estamos fazendo esse processo de transição. O êxodo é o período da passagem, né? Essa travessia do povo de um esquema de escravidão para um território de liberdade. Então, o êxodo é a passagem, é a vida, é a experiência vivida, construída para que a escravidão deixasse de ser a realidade. Eles queriam avançar para uma terra onde eles poderiam ser livres. O êxodo é esse tempo de passagem. É o cotidiano. É a vida do povo sempre a caminho dessa liberdade tão desejada. O tempo todo nós vivemos essa experiência também, porque eu tenho os meus êxodos, você tem os seus. Você também precisa realizar as suas passagens. Você precisa sair dos territórios das suas escravidões para avançar e chegar aos territórios tão desejados da liberdade. De maneira que nós vivemos na nossa vida
as dinâmicas do Antigo e do Novo Testamento. Eu sou judeu cristão. Eu tenho as minhas raízes judaicas. Por isso que compreender o judaísmo é importantíssimo para eu entender os novos significados que o cristianismo me traz. Mas eu não sou por acaso. Eu tenho raízes judaicas. Eu preciso compreender o porquê do judeu acreditar desta forma. Porque Jesus era judeu. Mas ele, com a sua vida, com a sua palavra, com a revelação que ele nos traz, ele faz com que o contexto antigo em que ele nasce, em que ele é educado, seja modificado, seja transformado pela ação da sua redenção. E um dos aspectos mais interessantes, que nós precisamos o tempo todo ter consciência, é que Jesus nos faz livres das amarras da lei. Jesus vai nos dizer que a partir do momento que nós mergulhamos no mistério de Deus, a lei deixa de estar fora de nós, como os judeus que amarravam, nos rins trechos da Sagrada Escritura, porque eles acreditavam que ter aquela palavra amarrada, aqueles versículos normativos, jurídicos, que tê-los amarrados na cintura era uma maneira de se recordar, que eles tinham de recordar o compromisso que aquela lei pedia para eles. Amarrar a lei na cintura era de alguma maneira estar comprometido com os desdobramentos práticos do que aquela lei pedia. Só que aí Jesus vai dizer que agora, com a sua vinda, com a sua morte, com a sua ressurreição, o cristão não precisa mais ter a lei de fora. A lei de fora pode até existir, mas ela é apenas um referencial. Porque, na verdade, a verdadeira lei já está escrita nos corações. E a gente sabe o tanto que é difícil a gente viver essa liberdade interior. Porque ter a lei escrita no coração não é outra coisa senão você viver a liberdade interior que Cristo lhe garante. Quando eu mergulho no mistério de Jesus, eu me transformo num ser livre. Porque a adesão a Jesus faz a gente livrar-se dos excessos, como eu dizia no início do programa. Porque eu sigo Jesus, então eu quero ter um coração mais leve. Eu quero estar comprometido com a bondade, eu quero estar comprometido com a verdade. Eu quero me comprometer com as coisas boas. Eu quero com a minha vida diminuir o poder do mal. Veja bem, se eu vivo a partir destas regras, significa que eu já tenho a lei escrita dentro de mim. Os ensinamentos de Jesus já estão dentro do meu coração, porque ao mergulhar no mistério da sua palavra, eu assumo o compromisso de ser Ele de novo, de ser com Ele, de ser para Ele. Aí o que são as leis que estão de fora? Um referencial para quem precisa. Isso é muito interessante. Audacioso, eu diria. Então nós vamos numa praça pública, apenas um exemplo simples. Eu vou a uma praça e eu descubro que lá existem algumas placas. Proibido pisar na grama. Para quem servem essas placas? Para aquelas pessoas que ainda não sabem respeitar os jardins. Concorda comigo? Agora, se você já tem uma sensibilidade de saber que aquele jardim não foi criado para ser pisoteado, que ele é um bem público, você não vai precisar daquela placa. Você vai olhar para aquela beleza e você naturalmente vai criar uma reverência por ela. Você vai saber identificar que aquele jardim merece o seu respeito. A lei já está escrita dentro de você. Você foi educado para essa civilidade. A gente anda pelas grandes cidades, E às vezes é lamentável a sujeira dos nossos muros, a sujeira do nosso espaço público. O que aquilo revela? Revela que muitas vezes as pessoas não estão comprometidas com o bem comum.
Então muitas vezes nós precisamos de uma lei para nos proibir. Proibido pichar esse muro. Proibido jogar sujeira no chão. Proibido esquecer aí, você vai à praia, faz lá sua farofada, né? E depois você vai embora, larga aquela sujeira toda que você deixou. Não. Quem ama o meio ambiente não precisa de uma regra que esteja de fora. Mas infelizmente nós temos pessoas que não são capazes de ter o amor a esse meio ambiente. Então alguém vai ter que fiscalizar, vai ter que aplicar multas pesadas muitas vezes. É horrível isso. É impressionante como na vida social a gente entende, a gente compreende melhor o que significa ser um homem e uma mulher de Deus. Porque o respeito às regras sociais, eles indicam que existe dentro de nós uma maturidade que nos diferencia dos outros. Outro dia eu estava ouvindo um homem falar sobre o pecado do ponto de vista social. Eu achei muito interessante, porque ele retirou todo o contexto da religiosidade do discurso e falou assim, olha, o que é o pecado? É aquilo que fere as relações humanas, é aquilo que dificulta o bem comum. Aí ele falava assim, quando eu educo meu filho e ensino para ele valores, quando eu entrego para ele um código de honra, que vai ajudá-lo a viver melhor com as pessoas, que vai ajudar a viver melhor no trabalho, que vai ajudar a tratar melhor a esposa que ele vai ter um dia, ou tratar com respeito e dignidade as namoradas que vão passar pela vida dele. Quando eu ensino para ele que a droga destrói, para ele não se deixar levar pelos vícios, eu estou favorecendo a sociedade, dando à sociedade um ser humano equilibrado. Isso é fantástico. É o que as religiões precisam fazer. E como é que a gente precisa fazer, melhorar essa produção humana a partir da religião? Ensinando regras. Agora, essas regras precisam vir morar dentro de nós. Dentro de nós. Eu me recordo que por ocasião daquela confusão danada do aborto, vai ter a lei do aborto, não vai ter a lei do aborto. Eu me lembro que eu disse uma coisa que eu fui muito mal interpretado, e eu dou até a razão porque eu realmente não me expressei bem. Eu não tive tempo de explicar o que eu estava dizendo. Mas eu me recordo que na hora eu disse assim, se vai ter a lei do aborto ou não, para o cristão isso não faz diferença. Por quê? Porque mesmo que seja permitido, o cristão nunca vai abortar. O verdadeiro cristão, o que está vivendo o compromisso de ter a lei de Deus escrita dentro de si, ele nunca vai negligenciar a vida humana. É claro, gente, e depois eu pensei melhor sobre isso, quando você abre a possibilidade de abortar legalmente uma criança, é claro que você vai facilitar o crime. E definitivamente nós não podemos ser a favor da legalização do aborto. Mas por outro lado, você tem que pensar que mesmo que você viva numa sociedade totalmente secularizada, sem nenhum respeito às leis de Deus, o verdadeiro cristão saberá se portar diante de tudo isso. Então nós temos que lutar para nunca serem aprovadas essas leis. Mas você tem que saber também que a lei inscrita no coração está acima de qualquer documento que porventura possam colocar diante de nós. E era isso que eu queria dizer naquela hora, e não tive oportunidade, e não tive muito tempo de dizer. O que modifica de fato, o que queremos, o que fazemos, é a lei que trazemos dentro de nós. É a nossa verdade fundamental. É aquilo que a gente falava no nosso programa. Retire os seus excessos para você saber quem você é. Se você quer realmente saber quem é você, retire os seus excessos para ver o que sobra. O que você realmente acredita. Tenha coragem de se fazer essas perguntas. São perguntas para você responder a vida inteira. Quem é você? No que você acredita? Quais são os seus valores? O que é que rege as suas decisões?
Qual é o seu código de conduta? Qual é o seu código de honra? O que realmente nessa vida para você importa? O que é que você realmente quer fazer acontecer? Onde é que está a sua luta? Onde é que você derrama o seu sangue? Onde é que você coloca o seu empenho? Essas são as perguntas que norteiam a nossa conversão. Porque quando nós respondemos com sinceridade essas perguntas, a gente vai ter condições de saber em que degrau dessa escadaria da salvação nós estamos situados. E aí a gente vai descobrir, a partir da resposta que nós vamos dar a todas essas perguntas, nós vamos descobrir qual é o esforço que a gente precisa fazer para a gente poder avançar um pouco mais nessa escadaria. Porque às vezes a gente corre o risco de não chegar à resposta, é porque a gente ainda não se fez a pergunta. Às vezes a gente corre o risco de viver no segmento de Jesus sem reflexão. A gente corre o risco de sacralizar os nossos crimes, né? De guardá-los dentro de uma redoma. Não, não queira isso. Viva o seu cristianismo a céu aberto. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. É como você querer proteger um móvel de madeira bonito que está exposto ao tempo. Precisará de manutenção regularmente, senão ele estraga, perde a beleza. Mas nós somos assim. A graça de Deus nos dá esse restauro sempre que buscamos por ela. Aí a gente vai viver a céu aberto. É a céu aberto que nós precisamos viver o nosso cristianismo. Não é nas nossas redomas de proteção. Você vai viver o seu cristianismo no desafio do seu dia a dia. Aí, no lugar onde é tão difícil ser quem aplicar os seus valores e lutar para que eles possam transformar os valores de que você encontrar pela vida. É fácil? Não é não. Mas Jesus não prometeu que seria. É só você ter a certeza de que Ele está contigo. E que não desistir é sempre a opção mais interessante, mais inteligente. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar ao comum